Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um MetaShakti, esse programa semanal que traz para você aqui um estudo das Filhas do Sol. E eu sou a Hara Jankri e trago para você hoje um tema muito lindo. Eu vou falar de algo que diz respeito a todos e a todas nós. Só que antes de falar, eu já te convido para que você deixe o seu like, para que você compartilhe. Quanto mais você compartilhe esse vídeo, mais pessoas vão se conectar e assim também o YouTube, ele te mostra e te traz as notificações de todos os vídeos que a gente faz aqui semanalmente. Então vamos lá? Venham comigo, se coloque no local aí onde vocês possam ficar um tempinho para receber esse compartilhar que eu trago com muita alegria nesse dia de hoje para todos nós. E o nosso tema desse dia é sobre a nossa criança, a relação da criança com a mãe, essa primeira relação. E trago isso dentro também de um olhar sistêmico, dentro desse campo familiar. Quando a gente fala de criança, a primeira coisa que vem à nossa mente é alegria, leveza, sorriso, brincar, liberdade. E olhando para nossa criança também, a gente pode trazer das nossas memórias as lembranças. E nem sempre as lembranças que vêm da nossa criança são as melhores. E eu digo para você assim que hoje nós que crescemos, que somos adultos, às vezes nem tão grande, né? Assim como eu no tamanho, mas assim, quando a gente fala de um ser humano adulto que olha para essa criança e essas memórias e as lembranças que carrega, né, dentro de si, muitas vezes é o que pode nos inspirar e nos motivar. Sabemos que quando a gente fala de criança, é sempre algo muito original. A criança, ela é verdadeira, ela pode até aumentar, mas ela também não inventa tudo, né? E eu trago para você esse olhar também como professora que sou de criança, né? Eu falo de uma criança física e também de uma criança que está dentro de nós. Mesmo depois que a gente cresce, essa criança ela permanece. E muitas vezes nós temos um desafio muito grande de lidar com a nossa própria criança. De buscar saber o que essa criança precisa para que a gente traga uma alegria, uma leveza para nossa própria existência, para nossa vida. A nossa criança, ela é conectada com o mais íntimo do nosso ser, a nossa essência. E digo para você que tem aí a primeira fase, o nosso primeiro setênio dessa primeira infância dessa criança, ela deixa muitas marcas e somos hoje fruto dessa criança. Só que antes de chegar nessa primeira infância, vamos pensar lá no útero, lá no ventre, né? Como que essa criança foi gerada? De que forma que essa criança foi recebida? Porque quando a gente fala de relação mãe e filho, criança e mãe, é sempre bom a gente também se lembrar que essa primeira relação é uma relação assim muito profunda e tem um elo, uma ligação. E que sempre quando a gente sente que faltou o colo da mamãe para essa criança, faltou muitas vezes até ali o mamar, essa conexão com o coração. E eu posso falar para vocês de 3 lugares
da criança. A criança filha, que sou, da mãe de uma criança que sou, e de lidar e trabalhar com crianças. Eu tenho um trabalho com crianças há mais de 20 anos e eu convivo com essas crianças no dia a dia e a gente vai trazendo aí uma bagagem de percepção, de um olhar, de quando essa criança ela foi bem recebida, quando ela tem esse lugar, esse colo, ela se comporta diferente daquela criança que muitas vezes não teve o colo, não teve o leite, né? Não teve esse mamar, essa primeira conexão da mãe com o filho, com o peito. E muitas questões que nós temos na nossa fase adulta vem de lá, muitas vezes da falta. Se você olhar hoje para a sua primeira infância, lá para sua criança mesmo, e você buscar as lembranças dessa relação dentro da família, dentro desse campo sistêmico, você vai compreendendo que cada uma criança dentro desse grupo familiar, ele tem um lugar que é dele. E quando a gente fala ainda mais profundamente dentro do campo sistêmico, e quando a gente não se percebe no nosso lugar devido, na ordem que deveríamos estar, a gente vai perceber que muitas das nossas dores, dos traumas que vêm, às vezes também é dessa falta de conexão, dessa falta de harmonização, né? De fazer exatamente ali esse olhar dentro desse vínculo, esse vínculo da família. Muitas crianças hoje, elas não tiveram a oportunidade de viver essa infância, de viver essa criança plenamente, né? Porque às vezes elas foram obrigadas a se tornarem adultas, a fazer tarefas e funções dos adultos. Eu tenho muitas experiências de crianças que ali com seus 6, 7 aninhos já estão fazendo o trabalho que seria dos adultos, tomando de conta dos irmãozinhos. E aí nesse momento essa criança ela perde um pouco dessa beleza no sentido de viver a criança que ela é. E aí nesse momento ela já acaba se tornando até um pequeno adulto com responsabilidades muito grandes. E parece que não, mas na nossa realidade é muito disso. Eu, por trabalhar com essas crianças, né, e a maioria, né, dentro de um contexto familiar desarmônicos, de pais separados, a gente percebe esse distanciamento. Para vocês terem assim, uma ideia da experiência que eu tenho com essas crianças, é que muitas delas não conseguem receber um abraço, às vezes elas não conseguem nem receber esse abraço de uma forma, amorosamente falando, assim, inocente. Muitas crianças hoje vivem de uma forma, eu digo que até adulta e com responsabilidade dos adultos e com linguagens, com uma comunicação e comportamento que não é adequadamente para essa idade que ela tem, para essa fase. Eu experiencio e vivencio no meu dia a dia situações dolorosas de algumas crianças. E também tem o outro lado, né? Eu tenho assim, eu digo que até a sorte de conviver com crianças todos os dias e ver a beleza e a inocência também delas.
E a gente vai, assim, aprendendo muito com elas. Muitas vezes a gente fala assim, ai, quando você era criança, e a gente fica querendo ensinar as coisas para as crianças. E muitas vezes a gente até esquece que elas que ensinam a gente. O que você pode aprender com uma criança é extraordinário. Todos os dias eu aprendo muito com elas. Através de um olhar, através de um gesto, de uma bondade, porque elas são verdadeiras. Se tem uma coisa que as crianças elas são é verdadeiras. E eu te convido agora a você parar um pouquinho e buscar uma lembrança sua de quando você era criança. Para um pouquinho e vai lá naquele tempo que você era criança. Quais eram as brincadeiras que mais você gostava? Essas brincadeiras, elas têm alguma conexão com a sua profissão hoje? Porque os sonhos vêm de lá. Ai, quando eu crescer eu quero ser isto ou aquilo, professora, médica, enfim. Tem as profissões que a gente tem um sonho de criança. Então, o sonho de criança não se perde. Muitas vezes a gente cresce e vai colocando nas gavetas aqueles sonhos que vem lá dessa infância. Eu tive, assim, a sorte, talvez, não sei, de nascer em meio à natureza. Eu digo que eu era uma criança meio que bichinho do mato, porque eu convivia com a mãe terra, com a natureza, que é o meu habitat natural. E eu me lembro que eu conversava com as árvores, que eu conversava com a água, eu conversava com as plantas, com as flores. E isso foi crescendo dentro de mim, esse amor pela natureza. Quando você se lembra da tua infância e essa conexão que a gente faz, né, lá no início, tá ligada muitas vezes também até com a nossa missão de alma hoje. E trazer aqui esse olhar para essa criança, essa conexão. Eu, dentro dos trabalhos que eu faço sistêmico também, uma coisa que eu percebo que vem muito, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho disso, por quê? Porque está relacionado com essa criança. Muitas vezes a criança, ela também, ela perde um pouco ali a inocência e traz um senso de responsabilidade muito grande quando ela convive com o pai e uma mãe que não tem aí um relacionamento harmonioso. Sabe o que ela faz, essa criança? Porque ela protege o tempo inteiro a mãe ou o pai. E muitas vezes ela se coloca ali no meio desse relacionamento. Quando essa criança ela faz isso, ela vai crescendo e ela vai perdendo essa força do pai, ela vai perdendo essa conexão e a força da mãe. É como se ela fosse, crescendo sem essa firmeza, que ela fica ali no meio. Imagina uma criança, isso é inconscientemente, ela faz isso e ela faz isso por amor. Ela ama tanto esses pais, né? Ela ama tanto que ela é capaz de se sacrificar por eles. Então as crianças, elas têm esse poder de se sacrificar pelos seus pais. E aqui eu trago também um pouco da minha experiência, porque não dá pra gente não trazer dentro de um bate-papo sistêmico e de criança, é que se essa criança também, ela vai crescendo e ela não se coloca e não sabe que ela está, por exemplo, fazendo isso por amor e inconscientemente, ela vai ter alguns desafios emocionais, de relacionamento, na carreira, no profissional, em tudo. Porque é como se ela perdesse essa força e isso meio que fragmenta, né, a sua própria energia, a sua própria vitalidade. E às vezes ela fica sem rumo, sem saber o que quer da vida, para onde que vai. Sabe aquelas pessoas que crescem adulta e falam assim, mas eu não sei qual é a minha missão, eu não sei o que eu faço. Muitas vezes vem de lá, dessa criança que foi aí, vamos dizer assim, até meio que, se a gente fosse falar assim, obrigada, né, a exercer um papel, uma função que não é da criança, que é do adulto.
E tem outra questão também que eu trago, que dentro desse campo sistêmico, a criança, ela muitas vezes, ela se coloca no lugar do próprio pai e da própria mãe. A gente chama de papel invertido. E quando esses papéis se invertem, né, tanto os pais perdem, né, perde aí, vamos dizer assim, a própria autonomia, autoridade sobre esse filho, porque não sabe lidar com algumas questões, e esse filho também perde a oportunidade de receber, né? E às vezes ele fica só dando, e isso gera um emaranhamento muito desafiador dentro dessa família. E quando a pessoa consegue olhar e trabalhar isso em suas vidas, essa criança, ela renasce, ela volta. Porque essa criança também, ela faz parte do nosso inconsciente. E quando a gente acessa e traz essa percepção, a gente vai vendo que vai se estruturando, vai se organizando e a vida vai fluindo, como se fosse um rio fluindo e seguindo com leveza, com amor, com responsabilidade. Então, olhar para a nossa criança, e quando a gente olha para essa criança e pede permissão para essa criança, para que a gente possa cuidar dela, mesmo depois que nós crescemos, depois que a gente é adulto, quando a gente olha para a nossa criança e a gente cuida dessa criança, a vida, ela se renova, a vida se refaz. Porque tá lá no primeiro, né, no primeiro setênio das nossas vidas, essa beleza. Então eu digo para você que tá aqui, que é mãe, que é pai, que é filho, olha para sua criança, olhe com amor, olhe com carinho, acolhe essa criança, convide essa criança para permanecer e viver com você e peça permissão. Quando você pede permissão para sua criança, para que ela te permita também a viver, experienciar a vida com ela, você vai perceber o quanto que você é capaz de mudar e transformar muita coisa em sua vida. Você já tinha parado para pensar que a tua criança, ela está aí dentro de você. Ela faz parte do seu ser. E que tudo que você é hoje é resultado da tua primeira infância. Dessa criança, dessa beleza que é a criança. Então, se permita brincar com a tua criança, correr, ser livre, ensinar e aprender com ela. Ela está aí para te ajudar. A criança, ela te ajuda o tempo inteiro. Basta você dar um lugar e basta você aceitar essa beleza da criança. E aqui eu trago também para vocês assim um olhar da criança nas cores. Como que é o encantamento da criança com as cores dentro do universo da vida dela. Se a gente for olhar as cores, né, o que uma cor representa para as crianças? Porque quando a gente tem filho e quando a gente também é criança, a gente se lembra das cores, da beleza que a gente fala que são os arco-íris de cores dentro, né, desse universo infantil. As cores, elas chamam a atenção, as cores, elas ajudam a despertar. Então, uma criança que gosta de cores, que convive com cores, ela vai trazer uma beleza diferente. Então, se você que tá aqui, que tem uma criança, que é mãe, que é pai, trabalhe as cores, traga movimento dessa beleza das cores para essa criança. E olha para tua criança. Eu te convido então agora fecha os olhos um pouquinho. Vamos fazer essa dinâmica de fechar os olhos, imaginar e visualizar
essa criança. E você pode, nesse momento, pedir permissão para tua criança e você pode colocar ela na palma das suas mãos. Percebe a sensação e o sentimento que vem em você quando você coloca a sua criança no seu colo, na sua mão. Dá um abraço nessa criança e fale para ela tudo o que você não falou até agora. Fale para ela o quanto ela é importante para você. Fala para ela quanto ela é merecedora de ser feliz. O quanto que ela pode ser feliz. A nossa criança é tão grande, de beleza, de alegria de verdade, que a gente se esquece. Que você, a partir de agora, possa a sempre lembrar que você tem uma criança que trabalha contigo, que brinca contigo, que está com você o tempo inteiro. Basta você permitir, dar acesso. Dê acesso para sua criança viver em você, viver a vida que você deseja viver. E que essa criança permaneça aí, dentro de você. E que ela seja vista todos os dias. Olhe para ela e fala assim: minha criança, hoje eu venho te ver. E quando eu te vejo, eu sinto. Percebe quando você fala essas palavras, qual o sentimento verdadeiro, mais genuíno do teu coração que vem? O que você sente pela sua criança? Você sente alegria? Ou será que você não sente alegria? Percebe a sensação, o sentimento quando você está junto com essa criança? Porque nesse momento, o cansaço pode desaparecer, as preocupações podem sair, o medo diminuir. E com a tua criança, com você pode aumentar a tua autoestima, a tua autoconfiança, porque você não está só, você tem uma criança que caminha contigo, que vive contigo. E que a tua criança possa estar contigo no lugar certo, dentro desse sistema, que é a tua família. E que você possa viver a alegria de ser uma eterna criança todos os dias da sua vida. Gratidão. Viva a sua criança eternamente.